Olá, boa tarde. Deixa minha câmera aqui. Boa tarde, Olá, boa Juliana. tarde, Soraya. Oi, Marta. Oi, Marta, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Vamos esperar um Tudo pouquinho bem a turma chegar, também? né? Sim, Vamos hoje participar dessa roda de conversa de um tema tão importante, né? Que é falar como conduzir conversas difíceis. Tá tendo muitos momentos aí para conduzir conversas difíceis aí nas empresas, Marta? Conta para nós, você vai contar um pouquinho? Acontece, né? sim, aham, acontece muito. E a Ju vai ajudar a gente a trazer dicas bacanas hoje, né, Ju, de como a gente pode conduzir melhor essas conversas difíceis, né? Isso, eu digo que onde tem ser humano tem comunicação. Então, é sempre um momento para a gente aprimorar um pouco essa habilidade, né? Justamente. E como precisamos, né, de aprimorar essa habilidade. Então, a gente espera conduzir esse momento, esse bate-papo aqui juntas e também poder, né, ver quem que vai participar conosco, quais as dúvidas que vão trazer e poder contribuir, né, para a comunidade, para as empresas, né, e poder chegar aí como trazer dicas valiosas de conduzir esses momentos, de sermos mais assertivos no dia a dia, que a gente sabe, né, é aprendendo cada dia mais, vivendo cada dia, né, nos observando mais, vendo ali como nós podemos trazer essa dica de hoje no nosso dia a dia, né? Vai ser aí esse fim de tarde bem valioso, espero, né? E quero agradecer já de primeira mão a presença de vocês, Juliana Bride, Marta Gege. Daqui a pouquinho a gente já começa trazendo um pouco de contexto desse tema tão importante, trazendo também as apresentações. Esperar a turma chegar, a Vitória está abrindo a sala aí. Maravilha. Produção, nós já abrimos a sala? Já, né? Sim, já abrimos a sala, o pessoal já deve estar chegando aí. Comentários. Já tem comentário aqui? Já tem gente aqui? Ah, já tem gente aqui. Olha, sejam todos bem-vindos. É porque a gente não tinha visto. Tiago, seja bem-vindo, Leonardo. O Léo também. Que bom tê-los aqui com a gente, né? Olha, muita gente se inscreve. A gente está aguardando a turma chegar aqui, mas a gente vai chegando. Vai trazendo aqui no chat para a gente, né? De onde você é, se é de Uberlândia. Traz aí a importância desse tema no seu dia a dia, na sua empresa, conduzir aí momentos no dia a dia e na sua empresa com relação à comunicação, conflito. É algo importante para você? Vai trazendo. Traz também para a gente de onde você é. É daqui de Uberlândia? Nós estamos aqui, em Uberlândia. Traz um pouco mais aí de você, vai compartilhando com a gente aí no chat. Matheus, olha só, ele trouxe aqui, eu li um livro, Mortimer Adler, com o título Como Falar e Como Ouvir. Por acaso, essa palestra é inspirada nos ensinamentos? Ju, você tem um pouquinho, você já leu esse livro também? Não, esse livro eu não li. Que ótimo, vamos conhecer. Nós vamos nos basear, Matheus, nos ensinamentos de principalmente Marshall Rosenberg, que é o que criou a abordagem da comunicação não violenta. Mas eu já estou jogando no Google aqui para conhecer esse autor também. Ótimo. Seja bem-vindo, Rúbia. Seja bem-vinda, Matheus, Tiago. A Rúbia colocou aqui, também daqui da cidade, sou de Uberlândia. Bragança Paulista, Tiago. Que ótimo. Bem-vindo, Tiago. A turma vai chegando, né? Vamos começar, porque o tempo de todo mundo aí é corrido, né? Vamos lá. Vamos lá.
pessoal vai chegando. Fernanda também, seja bem-vinda. Fernanda, ó, tem parente aí, hein? Ó, a Gégia aí, hein? Boa tarde, Fernanda, seja bem-vinda também aqui de Uberlândia, que ótimo. Ó, que bom que vocês reservaram um tempinho para estar conosco, para conhecer de um tema tão importante, né? Compartilhar também, né? Vai colocando aí o que você quer saber, né? De repente você já trouxe aí uma dúvida, já trouxe uma questão, né? Guilherme, seja bem-vindo. Espírito Santo? Ah, que delícia! Outro abraço. Que ótimo. Muito bom. Produção, melhora um pouco a nossa imagem aí, de repente coloca no formato que... Isso, ficou melhor, né? Ótimo. Pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos na nossa roda de conversa. É um prazer ter todo mundo aqui. Quero agradecer o convite, né? Agradecer a Marta pela presença, a Juliana. Vou apresentar as duas aqui para vocês e deixá-las também conduzir junto com todos vocês, esse momento tão importante, que é falar, transformando conversas difíceis em oportunidade, também através da comunicação não violenta. Então, eu quero trazer, né, um primeiro contexto aqui que acontece no dia a dia conosco, né? Infelizmente, ainda é comum a gente encontrar nas empresas, nas lideranças, na nossa gestão, lideranças ou pessoas que nos lideram ou no nosso ambiente um pouco aí a liderança mais tóxica. Isso, infelizmente, tem acontecido. Pessoas mais autoritárias e também, às vezes, até um pouco mal educadas. Isso acontece no seu ambiente? Infelizmente, tem acontecido. É comum, né, infelizmente, a gente encontrar. E esse tipo de comportamento leva, muitas vezes, os profissionais não ficarem nas empresas. Muitas vezes a gente acha que a pessoa sai da empresa por questão salarial, mas o que mais impacta são os comportamentos. Muitas vezes que a gente traz, né, ou que a gente tem tido nas empresas, que faz com que o funcionário não fique. Então, para lidar com situação, né, com essa situação, muitas vezes, muitas pessoas pedem até demissão, que é a solução encontrada por 80% dos profissionais que identificam com essa situação dessa comunicação, muitas vezes violenta nas empresas. E este dado foi levantado por uma pesquisa da Michael Page, que indica também que a comunicação violenta é uma das causas, maior causa, da rotatividade. Ou seja, por que as empresas têm falado, olha, o meu colaborador não fica na empresa? Então, a gente vai, de repente, levantar uma das causas, e é o comportamental, né? E o que a gente quer trazer nesse tema de hoje? É realmente trazer alguns insights para a gente poder conduzir melhor o nosso dia a dia, trazer algumas respostas, trazer algumas dicas, alguns insights, algumas reflexões de como nós podemos, a partir de hoje, trazer algumas melhorias nos nossos comportamentos, melhorar mais ainda o nosso ambiente profissional. E aí a gente pensa, né, Soraya, é só ambiente tóxico? É só a comunicação não violenta? E aquela pessoa também que não responde? Você manda um e-mail, ela não responde. Aquela pessoa, aquele líder que não dá um feedback, aquele líder que não dá uma devolutiva, aquele líder que não é transparente, que não traz um alinhamento. Isso também é uma comunicação não violenta. Isso também é uma comunicação violenta, né, na verdade. Então, tudo isso nós precisamos observar como eu estou me comunicando, como as pessoas percebem que eu me comunico, né? Então, para falar de tudo isso e de mais e mais, né, mais informações, eu trouxe hoje a Marta e a Juliana para nos apoiar nessa roda de conversa. E eu quero, com muito carinho, com muito prazer, apresentá-las aqui para vocês, né? E lembrando, gente, que um ambiente tóxico hoje ele reduz a motivação, impacta nas nossas relações interpessoais, promove um mau clima organizacional e isso reflete diretamente na nossa produtividade. Então, você fala assim, nossa, o meu resultado não está legal. As pessoas não ficam na empresa. Por quê? Por causa de um comportamento, né? A Marta aqui, que é de empresa, nós trouxemos ela e ela vai trazer alguns momentos aqui para a gente que isso
como faz sentido no dia a dia, né? Então, com vocês aí, Juliana Bride. A Juliana é casada com o Léo, mãe do Lucas e da Luísa, mais de 20 anos como consultora de gestão de pessoas e treinamentos em liderança, com foco, especialista em comunicação não violenta, é uma pessoa estudiosa, gente, pensa num perfil aí que gosta de estudar, é a Juliana Bride, que está aqui com a gente, formada em administração e MBA em gestão de pessoas, e ela vai trazer com muito carinho esse tema para a gente e vai nos ajudar a conduzir essa conversa com muito carinho essa tarde hoje. E a nossa querida Marta Gege. Gente, não tem ninguém aqui nesse Uberlândia que não foi aluna, que não conhece a Marta Gege, que não foi aluna dela, mas eu conheço. Acabei de mandar para algumas pessoas, nossa, a Marta vai estar com a gente. E é com muito carinho também que eu apresento para vocês a Marta, casada, há 33 anos com o Paulo, né? Excelente cozinheiro, ouvi falar esse fim de semana aí. Mãe da Maiara, da Mariana. A Marta, gente, além de psicóloga, ela 22 anos também dando aula aí, né? Então, assim, realmente uma baita experiência. Ela é especialista em intraempreendedorismo, né? Então, ela tem aí a criatividade ali, né? Trazendo para dentro das empresas. Psicóloga formada pela UFO e também especialista, né, em intraempreendedorismo pela Universidade de Quebec, Canadá e UFO, mestre em administração e psicologia social do trabalho. Como eu disse, mais de 21 anos como docente, e atualmente ela é gerente de gestão de pessoas lá no Grupo Urca, aqui no Grupo Urca, que está presente em 6 cidades, 3 estados, e representa 10 marcas de montadoras de veículos automotivos. Marta, prazer enorme tê-la aqui com a gente, né? Seja bem-vinda. E vocês ficam à vontade de falar um pouco mais de vocês, tá bom? E um pouquinho da Soraya, né? Alguns de vocês já me conhecem, sou responsável aqui pela Mapear Perfil, também casada há 30 anos aqui com o Carlos, mãe do Rafael e da Ariela. Há 25 anos ajudando as empresas a alcançarem resultados através das pessoas, formada em Direito, bacharel em Direito, gestão estratégica de negócios e também especialização em coach pelo Instituto ICTA, Internacional de ICTA, e há 13 anos, juntamente com a Solis, trazendo análise comportamental para ajudar as pessoas a se conhecerem, levando o autoconhecimento no dia a dia. E aí, chega de falar um pouco de nós queremos também ouvir de vocês, traz um pouco mais da sua história aí para a gente conhecer um pouquinho, traz as suas dúvidas aí nos comentários, tá? Que a gente já vai aos poucos aí, trazendo aí o que você quer saber sobre esse tema tão importante, tá bom? Já vou passando a palavra para a Juliana, que depois um pouco desse contexto que eu trouxe, Ju, traz um pouco para a gente, Ju, Marta, traz para a gente um pouco o que é na percepção de vocês, né? Um pouco aí da prática também, Marta, fica à vontade, tá bom? Mas, Ju, traz o que é a comunicação não violenta? O que você consegue trazer um pouco mais de contexto para explicar melhor esse tema para a gente, trazendo um pouco desse conceito? Olá, pessoal. Olá, Soraya e Marta. Primeiramente, agradecer, né, por esse momento, esse convite, trazer esse assunto tão importante nos nossos relacionamentos pessoais e profissionais. É um tema que me inspira e a comunicação não violenta, que é a abordagem na qual eu sou especialista, me inspira mais ainda. É uma abordagem muito potente para a gente desenvolver principalmente nossas habilidades socioemocionais. Então, vamos lá. Para a gente falar de comunicação não violenta, a gente precisa primeiro olhar para como a gente se comunica e o que pode dar sinais para a gente de que a gente está sendo violento. E aí eu vou pedir para a produção passar isso, projetar aí, então, os slides. A gente sabe que no ambiente da organização, das empresas, a gente enfrenta vários desafios, né? Como colaboradores que são resistentes a mudanças ou a novos projetos, combinados que são descumpridos, prazos, datas, ou enfim, feedbacks complicados, desafiadores, ou disputas entre setores. Às vezes as empresas têm feudos que não se conversam, que têm muitos atritos, críticas ao seu trabalho, né, e como reagir a essas críticas, e conflitos também com os clientes, não só entre, né, os colaboradores, mas conflitos com as pessoas que nós atendemos nas empresas. E aí, diante desses desafios, como a gente tende a resolver nossos conflitos?
Então, imagina a situação, né, que você combinou com seu colega de outro setor que ele entregasse para você um relatório hoje, né? Mas ele não entregou esse relatório, e esse relatório era super importante para que você pudesse finalizar uma apresentação. E aí, né, como é que você reagiria a essa situação? Se alguém quiser colocar no chat aí sugestões, assim, espontaneamente, como você falaria com esse colega seu? O que você diria para ele? Vou esperar uns minutinhos para ver se o pessoal aí quer participar dessa atividade. Que ótimo. Ô, Ju, e quando a gente fala de conflito, a metodologia, eu posso chamar de metodologia ou técnica, a comunicação não violenta? Pode chamar de metodologia ou abordagem. Quando a gente traz a abordagem da comunicação não violenta, ela traz um pano de fundo, considerando quando o criador dela traz o conflito como pano de fundo para a criação da metodologia? Ele traz o conflito, né? Então, quando Marshall Rosenberg se dedicou a estudar, na verdade, ele se dedicou a estudar a violência e ajudar pessoas a como não reagir de forma violenta. Ele cresceu, então, num bairro violento, ele presenciava situações de violência na escola, e tudo isso foi pano de fundo para ele, né, se dedicar a estudar e desenvolver, né, essa abordagem. Ele não só levou a comunicação não violenta para as escolas, mas para as empresas, e também participou de acordos entre países aí ao redor do mundo. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. O Vinícius trouxe aqui uma possível resposta, né? Então, ele disse que perguntaria se teve alguma dificuldade. Muito bem, Vinícius, você está num bom caminho, né? Então, você já primeiro ofereceu empatia, né? Para não chegar de sola. A Débora colocou: sou admiradora de vocês. Obrigada, Débora. Prazer tê-la aqui. Que bom. É possível que a gente tenha algumas reações parecidas com: nossa, mas que descompromissado, que irresponsável, como assim, né? Ele não entregou o relatório no dia que a gente combinou. Ou a gente possa ter alguma relação assim: nossa, mas será que eu fiz de errado? Será que eu pedi do jeito certo? Nossa, o que será que acontece comigo que as pessoas não respeitam aquilo que a gente combina? E aí, pode ser que eu entre num jogo de acusar o outro, né? De culpar o outro, ou eu entre num jogo de me culpar, né? E de me acusar. E aí, tanto uma saída quanto a outra, ela não ajuda muito a gente a ter uma boa conversa, porque a hora eu posso estar me desqualificando, né? Desqualificando os meus talentos, meus sentimentos, ora eu posso estar, então, criticando, acusando, julgando o outro, e tudo isso contribui para que a gente não tenha uma boa conversa, né? Ju, deixa eu só Oi, Marta. pegar uma carona aqui, né, no comentário do Vinícius, né, que ele perguntaria se a pessoa teve uma dificuldade. Isso é o melhor dos mundos, né, Vinícius? Se realmente acontecesse isso. Mas na prática das empresas a gente percebe algo um pouquinho diferente, que as pessoas elas já sentem muito cobradas, e aí se ela combinou alguma coisa com o outro e o outro não cumpriu, vai cair a culpa nas costas dela. Então aí a gente vai começar a ter os problemas de relacionamento por algo que assim, não faz a pergunta, qual a dificuldade que você teve para fazer, o que a gente pode renegociar. Mas geralmente na correria que a gente anda, parte mesmo, né, para essa briga, para o jeito que fala que já ofende o outro, e aí depois a gente já sabe como que a história continua, né? Esses problemas mesmo de relacionamento nas empresas. Marta, foi muito bom você ter comentado isso, porque é isso, a gente está no modo acelerado no nosso dia a dia, né? E no modo acelerado, a gente está também no nosso modo piloto automático. E o que o piloto automático faz com a gente? Faz a gente reagir, né? Então, é ação e reação. A gente reage e normalmente atacando ou nos defendendo,
né? Algumas pessoas ainda reagem fugindo. Elas se silenciam, evitam a conversa, evitam a conversa ou o conflito, né? Então elas saem mesmo, se esquivam, e outras pessoas ficam ruminando. Então, nesse caso, assim, ficam repassando, né? Nossa, mas por quê? E o que agora? O que eu fiz? O que eu tenho que fazer? Meu Deus, né? E aí elas ficam congeladas naquela ruminação mental e não partem para ação, né? Então, Marshall, que é esse senhor que está nessa foto, que foi quem idealizou a comunicação não violenta, ele fala, né, que nós estamos muito mais acostumados a analisar e culpar as pessoas, ou a nós mesmos, ao invés de expressar com clareza aquilo que a gente precisa. Então, a gente está muito mais acostumado a ficar, nossa, mas ele é responsável mesmo, nossa, mas agora eu tô ferrada, nossa, mas ele, enfim, não posso mais confiar nele. E aí a gente não cria caminhos mais eficientes para a gente cuidar, né, dessa relação. E aí a gente fica em algum desses jogos aí, né? A gente fica no jogo de culpar, identificar quem é o vilão, quem é a vítima. Então, como a Marta disse, né? Eu não quero ser o vilão da história. Se eu não quero ser o vilão, talvez vou ser a vítima, e o vilão vai ser o outro, né? Eu nunca quero ser o vilão dessa história. Eu quero ser o herói, talvez, também, né? Só que não existem só heróis nas histórias, não é mesmo? Então, se a gente começa a enxergar as coisas que acontecem no nosso dia a dia, como existe um culpado, né? Existe um vilão e uma vítima, a gente não se conecta, a gente não consegue conversar. Ou então eu entro no jogo, né, de julgar o que é certo e o que é errado. O certo é que o colaborador peça demissão e a gente não faça aquele acordo que às vezes as empresas fazem com alguns colaboradores no momento da demissão. Então, a regra é essa, a gente não vai fazer de forma alguma qualquer circunstância. E, enfim, será que, dependendo da circunstância, a gente pode flexibilizar ou não, né? Ou a gente entra no jogo da competição. A minha ideia é melhor que a sua e eu vou defender a minha ideia até o fim para te provar que eu vou ganhar aqui nesse embate, né? Nessa discussão, nessa reunião. Ou eu entro no jogo da exigência. Eu que mando, eu que sou líder, eu que, enfim, sou responsável e você precisa fazer o que eu estou te falando, né? E quando a gente entra nesse jogo da exigência, o que acontece? O que acontece com a gente, né? Quando alguém exige alguma coisa de nós? A gente pode até fazer, mas a gente passa a não fazer de bom grado, né? Talvez a gente passe a fazer por medo de ser demitido, por medo de ser excluído, por medo de ser punido de alguma forma, pode ser até uma punição social. E aí, quando a gente entra nesse jogo, quais são as emoções que estão mais presentes aí nas nossas interações, nos nossos relacionamentos? Não são emoções agradáveis, né? Então, a gente, às vezes, se sente culpado. Nossa, foi tudo culpa minha, foi erro meu. Nossa, que vacilo, meu Deus, o que vai acontecer agora, né? Então, eu fico me acusando, me desqualificando, me desvalorizando. Ou eu sinto medo, como eu disse, né? Medo da advertência, da punição, da exclusão. Ou eu ajo para evitar a vergonha, né? Então, para evitar a vergonha de repente, numa reunião, o meu líder trazer o meu resultado que não foi adequado, né? Eu faço coisas. Ou então eu fico na energia da raiva, né? E vamos lá, como é que é a nossa produtividade quando essas emoções estão presentes? Como é que é a produtividade da equipe? Como é que é o relacionamento da equipe? Como é que são as conversas quando essas emoções estão presentes? Eu penso que não são conversas muito produtivas, né? Sim, pode trazer.
Ju, assim, você está falando aí, eu estou pensando o seguinte, o líder, ele exerce um papel, né, Marta? A Marta que está aí, eu e a Ju é mais no lado da consultoria organizacional, a Ju tá mais, a Marta está mais presente nas empresas, talvez ela pode nos ajudar mais. Mas cada vez mais a gente vê que o líder, né, Marta, exerce um papel muito importante, um papel de exemplo. Ele é uma pessoa que inspira os colaboradores, inspira as pessoas a entregar mais resultado. Então, o líder, a gente entende essa importância desse comportamento da liderança. É mais eficiente inspirar pelo exemplo do que pelas palavras, porque não adianta o líder, né, Ju, falar muito, igual falar assim, eu faço, eu dou feedback, mas dá mesmo. Como que é esse feedback, né? Então, quando um profissional, um líder, né, não sei aí, a Marta vai poder falar melhor para a gente, usa o status dele para talvez desrespeitar, maltratar, né? Ou seja, usar, né, para maltratar os outros, assim, usa o status, seu status de líder para maltratar e não há consequências porque aquela pessoa, não só o líder, ou aquele colaborador, gera bons resultados para a empresa, aí a gente entende, será que essa empresa ela tem uma cultura de respeito ou de desrespeito? Aí, né, Jô, a gente entende assim, como que é a cultura ali, né? Ou seja, o impacto dos comportamentos que está acontecendo na empresa e o impacto que esse comportamento está gerando na cultura da empresa. Se alguém faz um comportamento que não é legal, que traz um desrespeito, que traz esse incômodo aí, né, que a Ju trouxe, como que a empresa se comporta diante disso, né? Então, assim, como que a gente, né? Como é que a gente está conduz trazendo isso? como a direção conduz casos como esses, assim, em Como esse, que né? existe um líder, né, que Ou o próprio acaba usando da colaborador. sua autoridade para usar de falas abusivas, agressivas, coercitivas, né? E aí, como você está trazendo, Soraya, eu acho que a gente vem numa mudança cultural, né, nas organizações, da gente sair desse modelo em que era normalizado, né, essa de postura, autoridade, né? e postura coercitiva, punitiva, de ameaça, né, de eu mando, você obedece, como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, a gente vem saindo dessa cultura para uma cultura em que o líder, ele influencia mais pelo seu exemplo, pelas suas atitudes, pela sua conexão com as pessoas, né, pelo seu trato. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente vai convivendo com esse misto, né? Faz sentido para você também, Marta, que está aí no Sim, dia a dia. assim a gente percebe, né, o papel da liderança, né, a importância dessa atuação dele, né, dentro da empresa. Porque a gente coloca muita expectativa também, né, naquele líder. E o quanto será que as empresas estão treinando esse líder, né, na cultura da empresa, na conduta dele com o outro, no relacionamento interpessoal dele com a equipe, né? E às vezes a Uhum, gente cobra muito dele, a gente como empresa, né, que eu estou falando, a gente cobra uhum. muito, mas será que ele já estudou sobre isso? Será que ele sabe sobre isso? Porque os liderados, eles acham que os líderes têm que saber de tudo. E às vezes não é assim, né? Eles precisam estudar, eles precisam também receber feedback, eles precisam entender a maneira que eles estão tratando os liderados, como que isso está refletindo para eles, porque uma coisa é o líder falar, outra é como as pessoas vão entender. E nem sempre ele tem essa consciência que a fala dele, a maneira que ele está falando, está sendo violento para o outro, né? Eu posso falar a mesma coisa para o meu time. Um pode entender de um jeito, beleza, ok, entendi o recado. O outro fica magoado comigo, né? Ele fica Perfeito. magoado, que ele não conversa, que ele fica, nossa, mas olha como ela falou a mesma mensagem sendo entendida, né, de outras maneiras. Então, isso é tão complexo, porque as pessoas são diferentes. E às vezes o líder ele tem essa carga grande nas empresas, né? Além de dar resultado, esse relacionamento com as pessoas. E às vezes ele não está preparado para isso ainda. E qual o olhar que as pessoas estão tendo para esse líder? E o que o líder está pedindo também para as empresas com relação a desenvolvimento, né?
E, Marta, eu acho que é bom a gente trazer para a nossa conversa de que muitas vezes não é que o líder quer ser agressivo, não é que ele quer ter comportamentos que causem essas emoções nas pessoas, porque muitos líderes estão muito engajados e estão fazendo o melhor que podem, né? Eles se esforçam, enfim, correm atrás, mas às vezes não tem um preparo, um treinamento em habilidades que a gente é, culturalmente não está acostumado a olhar, né? Então a gente, desde a escola, a gente não recebeu nada de educação emocional, né? Na faculdade, muito menos. E aí a gente vai aprender isso quando vira líder, né? Ou quando vira pai e mãe. A gente vai aprender um pouco mais sobre comunicação, sobre inteligência emocional. Então, também a gente colocar, né, toda a culpa nos líderes, aqui também acho que a gente vai estar sendo injusta. Também quero colocar, né, que às vezes pela falta de ter entrado em contato com esses conteúdos mesmo, né, faz com que eles só reproduzam uma cultura, né, porque a gente está falando aqui de uma cultura que não está só nas empresas, mas que também está nas famílias, está nas escolas, né, está na sociedade como um todo. Então, vamos lá. Então, a comunicação que desconecta, né, é essa comunicação que julga, que critica, que culpa, manda, ameaça, pune, né? E esse animalzinho que está aí, ele é o chacal, né? Então, o Marshall Rosenberg, ele chamou a comunicação de desconecta de comunicação ou linguagem do chacal, porque ele é um animalzinho baixinho, né? Que ele tem uma visão muito restrita, ele enxerga muito baixinho ali e ele é mais reativo. E aí, quanto custa, né, para a saúde, para as equipes e para a empresa quando a comunicação não vai bem, né? Isso custa muito caro, não só financeiramente, mas emocionalmente, na saúde. E além disso, a gente vê algumas tendências aí acontecendo nas empresas, né? Antes os colaboradores pediam demissão e saíam caladinhos, né? Não falavam motivo muitas vezes, que é o quiet quitting, né? Que se a gente for traduzir ao pé da letra, seria a saída silenciosa, né? E a gente vê um movimento que é o loud quitting, que é essa saída, como é que eu diria, barulhenta, talvez, ou em alto e bom tom, em que as pessoas às vezes até postam nas redes sociais, né, os motivos pelos quais eles estão deixando as empresas. E aí expõe a empresa, enfim. Então, é um cuidado a mais que a liderança tem que ter. Outras tendências que a gente vem tendo, né, o trabalho remoto e arranjos flexíveis, o uso aí das tecnologias, das redes sociais, dos e-mails, que faz com que a gente talvez esteja se comunicando muito mais pela escrita, né, do que antigamente. A gente fazia muito mais ligações telefônicas antigamente, não é? Hoje, às vezes, a gente tenta resolver as coisas por e-mail, por mensagem de WhatsApp, o que abre brecha para vários ruídos de comunicação, né? E, às vezes, até questões que são muito delicadas, a gente acaba mandando uma mensagem ao invés de pegar um telefone e fazer uma ligação, ou então convocar uma reunião ao vivo. E aí vira uma bola de neve, né? O ruído que era assim vai aumentando e os e-mails ou as mensagens são utilizadas para fazer ataques sutis ou diretos, né? Que talvez no olho eu não faria, né? Talvez no olho eu conversaria de uma forma muito mais respeitosa, né? Faz sentido aí, Marta? Ô, Ju, quando você falou, né, assim, do preço que a gente paga, né, dessa comunicação, de se ter uma comunicação violenta, o problema, né, de comunicação, isso é muito claro, por exemplo, quando os gestores, né, vão cobrar alguma meta, como que eles estão falando, quando eles vão colocar a meta ali do mês, se isso não é explicado, não é dado a forma de se fazer para chegar naquela meta, as pessoas começam a ficar muito ansiosas e se sentindo muito sozinhas, né? Então, a gente escuta muito, assim, né, de colaborador que ela está indo embora, não é por causa de salário,
mas é porque o líder não ouve, ou é porque ela não se vê dentro daquela equipe. Às vezes é a falta de um olhar, né, carinhoso para essa pessoa, de ouvir, né? A gente tem que abrir espaço nas nossas agendas, nas empresas, para ouvir as pessoas. Eu não vou perder tempo, eu vou ganhar tempo quando eu Isso. escuto o que as pessoas estão falando, ou até o que elas não falam. Estou percebendo como que está o comportamento delas. Alguém que era muito falante, participativo, de repente ele fica ali quietinho. Algum problema tem, né? Então, Sim. assim, isso tudo é custo para a empresa. A demissão de alguém hoje, né? Ela pede para sair, mas quando ela pediu para sair, é uma demissão mais barata. A gente está esquecendo que nós vamos ter que colocar outra pessoa ali no lugar. O quanto que vai demorar para colocar outra pessoa até que essa pessoa se engaje, entre de novo na cultura daquela organização, o quanto eu vou gastar na seleção, né, e colocar outra pessoa ali junto com a equipe para conhecer de novo todo mundo. Então, são esses custos que às vezes eles vão ficando tão grandes que a gente não tem noção que a gente poderia resolver alguma coisa para não deixar chegar no final, Uhum. né? Nessa Uhum. demissão, nesses problemas que a gente vai tendo quando o colaborador não se sente bem dentro da organização. Isso mesmo, Marta. E essas conversas difíceis, né? Às vezes, conversas corajosas que a gente precisa ter com os colaboradores e com as lideranças para colocar as cartas na mesa, né? Para a gente ter clareza do que está acontecendo e atuar sobre isso. Porque sem essa clareza, às vezes a gente não sabe nem o que fazer, né? Mas se eu também não sei conduzir uma conversa difícil, às vezes eu não consigo gerar a confiança necessária para que o outro se abra comigo, né? Para falar o que está pegando, qual que é a circunstância. É muito bom você ter trazido isso. E outras tendências, né, que eu gostaria de trazer aqui para vocês é esse cuidado com o bem-estar e a saúde mental dos colaboradores. Eu penso que isso se intensificou com a pandemia, né, principalmente a questão da saúde mental. E os relacionamentos, gente, os estresses causados pelos relacionamentos impactam diretamente na saúde mental, né? A gente sabe bem disso. E movimentos aí de diversidade, equidade e inclusão no local de trabalho. Então, eu lidar com o outro que é diferente de mim, né? Como eu tenho que, às vezes, rever as minhas crenças, rever os meus preconceitos, cuidar para não soltar uma palavra que antigamente era normalizada, né? Então, fazer aquela piadinha, por exemplo, uma piadinha de mulheres. Antigamente era muito normalizada essas piadinhas. Hoje em dia, né, já está ficando cada vez mais descabido nos ambientes organizacionais fazer piadinhas que desqualificam as mulheres, né? Sem falar, enfim, do racismo, né? Então, a gente vem assistindo, né, uma necessidade por gestão das emoções, por desenvolver escuta ativa, por criar soluções co-criadas, para lidar, né, com pessoas diferentes. E o que eu falo com soluções co-criadas? Não é mais aquela solução que vem de cima para baixo, né? Então, a alta liderança, então nós vamos fazer isso, né? Vamos colocar em pauta esse programa. Não, vamos escutar também, vamos escutar os colaboradores, vamos escutar as equipes para a gente, né, juntos, criar algo melhor do que se viesse só de um lado. Ô, Ju, na hora que a gente fala de emoções, a gente entende assim que no dia a dia, de forma prática, como que a gente pode ajudar as pessoas que estão aqui a identificar o seu sentimento na hora de um pedido, por exemplo, eu fiz um pedido, né? Não sei se você vai chegar a falar nisso em algum momento da sua apresentação dos seus slides, assim, se está mais para frente, ou se eu posso comentar nesse momento agora, mas, por exemplo, eu fiz um pedido e não fui atendido. Que sentimento que foi gerado em mim pelo não, igual esse agora, né? O relatório que atrasou gerou um sentimento em mim de frustração. Olha, eu precisava desse relatório porque eu vou ter uma reunião agora com a diretoria e esse relatório era importante para mim, líder, entregar. Ok, gerou um sentimento em mim. Como que eu identifico esse sentimento? Mas esse sentimento também foi gerado no outro também que não conseguiu entregar por algum motivo.
Como que eu consigo fazer essa identificação? Porque no dia a dia é difícil. Porque o que leva, muitas vezes, a ter o atrito nos relacionamentos não é só a questão da não entrega da atividade. É os sentimentos gerados pela situação ocasionada. Né? Olha, aquele comportamento trouxe o quê? Um gatilho, né? Que gerou um sentimento, que gerou o quê? Algo em mim, que gerou também no colega. Então, criou um clima ruim. Então, né? Ele não fez o combinado, ele não me ouviu, ele não me entendeu. Então, como que eu consigo fazer essa identificação desse sentimento? É possível, assim, a gente ajudá-los a identificar esse sentimento? Tá, eu vou já dar o spoiler do que eu ia falar lá na frente, mas eu já vou antecipar aqui. Então, primeiro, acho que é importante a gente dizer que a gente não foi treinado nem educado a reconhecer nossas emoções. E aí, na verdade, a gente foi mais ensinado a oprimir, né, ou a esconder o que a gente sente, principalmente no ambiente profissional. Então, é importante a gente enfatizar isso, porque às vezes a gente fica, nossa, mas eu não dou conta. É que a gente desaprendeu, porque quando a gente era criança a gente sabia, né? E as crianças são ótimas em manifestar o que sentem. Elas são por emoção. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é frear, pisar no freio. Como que a gente freia? Respirando. Então, pisei no freio, tomei aquela respiração. E aí eu vou prestar atenção no que eu estou sentindo. E o que é que eu estou sentindo? Sensações físicas, eu estou sentindo meu coração acelerar, minha respiração ficar rápida, estou sentindo minha garganta apertar, um embrulho no estômago, uma dor de barriga, uma tensão nas costas, eu estou suando, estou sentindo minha pele ficar toda... Quando a gente fica com vergonha, né? Parece que sobe assim um rubor na face. Às vezes, quando a gente está com raiva, a gente parece que tende a fechar os punhos ou cerrar os dentes. Então, essas sensações físicas que a gente experimenta estão contando sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções. Mas antes da gente conseguir prestar atenção na nossa emoção, qual que é a nossa reação imediata, instantânea, em menos de milissegundos? É a gente julgar. Então, assim, nossa, meu colega não entregou o relatório. O que é nossa reação mais instantânea e rápida? Um julgamento. Putz, o cara é isso. Nossa, vou me dar mal, vou atrasar, né? Então, por detrás, é como se esse pensamento, esse julgamento, fosse um mensageiro. Então, ele quer te entregar uma mensagem. Qual a mensagem que ele quer te entregar? Que você está sentindo alguma coisa. E aí, o seu sentimento, por sua vez, também é um mensageiro. De quê? De algo que é importante para você. Então, diante do meu colega não ter me entregado o relatório, eu me sinto surpresa, apreensiva. Por quê? O que é importante para mim? Nossa, para mim é importante comprometimento. Para mim é importante responsabilidade. Para mim é importante confiança. E todos esses três que eu trouxe para vocês, na comunicação não violenta, a gente chama de necessidades, né? São elementos importantes para tornar minha vida uma vida feliz, uma vida maravilhosa. E todos nós, seres humanos, buscamos, e tudo que fazemos é para atender nossas necessidades, né? Agora vamos estender a nossa empatia lá para o meu colega, né, que não entregou o relatório. O que será que ele está sentindo diante do fato dele não ter me entregado o relatório a tempo? Bom, aí a gente vai fazer hipóteses, né? Ele pode estar se sentindo envergonhado, né? Porque para ele também é importante comprometimento, compromisso, responsabilidade. Ou de repente ele está se sentindo irritado, porque ele talvez tenha uma necessidade de autonomia, ele gostaria de ter escolhido o horário ou o prazo para te entregar esse relatório, não gostaria que você tivesse imposto para ele uma data e um horário, né?
Então, percebam que, enfim, se ele não me entregou o relatório a tempo, ele estava atendendo alguma outra necessidade dele, que a gente não sabe, né? Será que ele tinha outras prioridades? Será que ele tinha outras tarefas que talvez ele cuidaria melhor das necessidades dele de reconhecimento, ou de progresso, ou de desafio, e o relatório que ele teria que me montar era muito, muito repetitivo, muito monótono, né? Então, aqui a gente está fazendo hipóteses, e é esse o movimento, né, da empatia. É eu fazer hipóteses sobre o que o outro está fazendo, está tentando entender qual a necessidade dele, né? Como será que ele está se sentindo a partir disso? Porque se eu ficar só no julgamento, eu transformo ele no meu inimigo, né? Mas, Ju, Agora, eu posso externalizar para ele o que eu senti com a não entrega dele. Sim. Agora, Posso, aí... a questão é como vou fazer. Ah, legal. Então, eu posso fazer assim, Soraya, poxa, tô surpresa que você não me entregou o relatório, né? Porque, nossa, eu contava, né? Eu contava com você, eu confiava que você me entregaria, né? Porque eu preciso finalizar uma apresentação. E para mim é muito importante estar com essa apresentação pronta, eu me sinto mais segura, né? E eu quero muito honrar com esse compromisso que eu tenho de terminar essa apresentação a tempo, né? Então, comprometimento para mim é, nossa, valioso. Mas eu também estou intrigada para saber por que você não entregou a tempo. Você poderia me explicar o motivo que te levou a não me entregar o relatório, né? Agora? Porque percebe assim, à medida que eu investigo o que acontece dentro de mim, eu compreendo que eu quero saber o motivo, né? Então eu preciso de entendimento, mas eu estou contando para ele que eu estou apreensiva porque eu quero honrar com o meu compromisso. Às vezes a gente não fala essas coisas, né? A gente acha que é óbvio. Nossa, é óbvio, poxa. Só que ao falar, você está criando uma ponte, né? Então você está construindo uma ponte de conexão com outra pessoa, para ela também se conectar com você e ela ficar um pouco mais disposta a te ajudar. Entende? Perfeito, Ju. Muito. Eu acho que cada um de nós já viveu isso, né, Marta? Um dia na vida. Eu vivo isso de vez em quando. Eu fico pensando assim, o quanto é grande o nosso desafio para as pessoas pensarem sobre isso, né? Para as pessoas investirem o tempo nisso, na conversa, na escuta, no estímulo para o outro falar como ele está sentindo, como deixou de sentir. E quando a gente volta, né, com isso para as empresas, uma pergunta para você, Ju, como que eu poderia estimular isso nas empresas? Treinando, conversando, falando com um a um, né? Porque quando a gente fala comunicação não violenta, todas as pessoas já ouviram falar disso? Né? A gente entende o impacto disso nas relações das empresas, nos resultados das empresas e no dia a dia? Então, como talvez muitas pessoas não conheçam, né, essa abordagem, é importante apresentar essa abordagem para os colaboradores, para as lideranças, para que eles conheçam, né, essa nova forma de comunicar, que Marshall até compara com uma língua nova. Porque culturalmente a gente está habituado na linguagem do chacal, né? Na linguagem do eu julgo, eu ataco, eu me defendo, eu culpo, né? Eu entro numa competição. Mas se eu sei comunicação não violenta e você não sabe, não tem problema. Porque eu posso praticar isso silenciosamente. Como, né? Primeiro, eu ofereço para mim a empatia, em primeiro lugar. O que eu estou sentindo? Do que eu estou precisando? O que eu gostaria de pedir para atender o que é importante para mim? Então, isso eu posso fazer comigo mesma, em qualquer circunstância. Eu posso escrever, né? Eu posso me perguntar. E aí, quando eu estou diante do outro, então, sobre essa pessoa que não entregou o relatório, né?
Aí eu vou fazer o mesmo exercício com o outro. Nossa, o que será que o outro está sentindo? O que será que é importante para ele, né? O que será que ele está tentando me pedir para atender isso que é importante para ele? Então, eu posso fazer isso tudo eu comigo mesma, concorda? E ao fazer isso comigo mesma, eu já vou com outra energia para a conversa. Entende? Porque isso já trouxe possibilidades, clareza, isso já trouxe um olhar mais curioso para mim. Ao invés de eu chegar de sola, ao invés de eu já chegar tomada pela emoção, entende? Então, esse seria um primeiro passo para levar para as empresas. Você acha que isso é possível? Sim, é desafiador, mas é totalmente possível, né? Que algumas situações também, por exemplo, às vezes a gente vê aquela pessoa que é sincera demais, fala o que vem na cabeça. Uma vez numa discussão, né, que eu escutei uma pessoa falando assim, não, mas ela tem que ouvir, eu vou falar tudo. Tá, ok, tem que falar, mas qual que é a forma que eu vou falar? Como que eu vou introduzir um assunto? Será que eu também estou respeitando a cultura do outro, a maneira do outro? Né? Porque nem sempre o que eu quero falar da maneira que eu quero falar vai ser a melhor. Então, se eu repenso isso, né, e também entendo o lado do outro, eu consigo diminuir os possíveis conflitos, né, que eu vou ter, né, naquele relacionamento, dentro daquela empresa. Isso. Nossa, Marta, você trouxe um assunto super relevante. Eu acho que eu vou pular alguns slides só para ir até onde você trouxe. Espera aí, depois eu volto, só para trazer e é tão... E é só assim, na hora que você pega esse assunto aí, Ju, tem uma frase que eu gosto muito que fala o que a Marta acabou de fazer, que fala assim, a gente pode dizer o que a gente quiser. Meu marido fala assim, não, quase tudo, e nem tudo que a gente quiser. Mas as pessoas não vão lembrar das palavras que a gente diz, mas sim de como as fizemos sentir. Então, né, Marta, isso que você falou é tão sério, o sentimento que eu gero com aquilo que eu falo, naquele momento. Então, a gente tem que pensar, eu preciso falar com essa pessoa, é com essa pessoa que eu tenho que falar mesmo? É nesta hora? É nesse momento? Tem que ser nesse tom de voz? Então, ou seja, o meu semblante, né? O meu tom de voz vai dizer muito mais do que as minhas próprias palavras também. Então, o sentimento que a gente gera causa muito mais impacto. Então, a gente cuidar, né, Marta? Então, por isso que a Marta e a Ju estão falando, esse desafio é enorme, porque nós temos que nos observar mais. Se a gente sair daqui hoje com esse diálogo de parar e nos observar qual o impacto que eu estou trazendo na minha fala, como a Marta disse muito bem, como que as pessoas estão me ouvindo, né? Como que elas percebem a minha fala, a gente já vai ter um grande ganho nesse dia de hoje, né? Isso. Então, Marta, falando sobre honestidade, né? Sobre autenticidade, porque algumas pessoas, né, talvez falem, nossa, eu falo mesmo, eu falo o que eu penso, né? E aí, para comunicação não violenta, se ser não violento, né, eu respeitar o outro, mas também me respeitar, porque é isso, né? Não é só sobre eu preocupar com o outro, é também sobre eu preocupar comigo mesma. E eu quero ser honesta e autêntico com a pessoa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer o que é essa verdade que está dentro de mim, né? E essa verdade dentro de mim não são os meus julgamentos sobre o outro. Essa verdade que está dentro de mim é o quê? É o que eu sinto, qual é a minha necessidade e o que eu quero pedir para essa pessoa, para cuidar dessa necessidade que é importante para mim. Só que, às vezes, eu acho que ser sincera é eu falar o que eu acho do outro. Porque você é muito irresponsável, porque você é avoado, porque você deveria ter feito isso, porque você deveria ter feito aquilo, né? Você, né? E para comunicação não violenta, se a gente quer cuidar da conexão, a primeira pessoa que a gente traz para a conversa sou eu. Eu me sinto assim, diante disso que você fez, ou diante disso que você falou. Porque para mim é importante respeito, para mim é importante cuidado. Você poderia escolher melhor as palavras para falar comigo? Ou você poderia se acalmar um pouco antes de vir falar comigo de novo? Ou a gente pode retomar essa conversa outro dia, quando você estiver mais calmo?
né? Então percebe que eu trouxe o meu mundo interno para a conversa e não o que eu acho que você é, né? Eu deveria fazer. E é por isso que essa arvorezinha está aqui representando, né? A autoconexão, tá vendo que a autoconexão são as raízes? E aí eu gosto muito dessa metáfora, né? Que o que sustenta uma árvore são as raízes, não é? Quanto mais firmes as raízes estiverem ali na terra, mais a árvore aguenta vendavais e tempestades, não é mesmo? Então, a mesma coisa numa conversa difícil. Quanto mais eu tiver minha autoconexão, clareza, né, do que eu estou sentindo, do que eu estou precisando, do que eu quero pedir especificamente, mais inteira eu vou estar para uma conversa difícil. Faz sentido para vocês? Se eu não tenho essa clareza interna, né, eu fico reagindo, eu fico me defendendo, eu fico atacando e a nossa conversa vira uma fogueira, né, uma Ô, espiral. Ju, aí também está muito relacionado ao autoconhecimento. Quando eu me conheço, né, eu entendo o que é valor para mim. E se eu sei que algumas coisas são valores para mim, como uma pontualidade, como a questão do respeito, eu entendo também que para o outro existem alguns valores, e eu preciso respeitar esses valores para o outro para que eu consiga me conectar. Então, essa honestidade comigo mesmo, de entender os meus valores e poder transmitir esses valores, né? E também respeitar os valores do outro, melhora e muito, né? Isso, e é aí que entra, né, a importância de conhecer os perfis comportamentais. Então, se Uhum. eu sei que o meu colega ele tem um perfil alto analista, eu sei que ele zela pela qualidade da entrega, ele zela por Sim, seguir as regras, ele zela pelo prazo, né? pela profundidade do trabalho, pelo prazo. Uhum. Então, provavelmente ele tem necessidades de qualidade, de precisão, De entrega no de tempo. exatidão, coerência, né, de comprometimento altas. Agora, se eu estou com um colega que ele é comunicador alto, ele gosta de participar, não é? Ele gosta de se divertir, ele gosta de pertencer ao grupo. Então, eu cuido para que ele tenha um espaço de fala sempre, não é? É, E mais, justamente. eu cuido para que a gente tenha um momento de informalidade. Uhum. E, É, hum, e isso é para a vida, né? A gente está falando aqui de trabalho, é nas relações como um todo, né? Em casa e no trabalho, né, Ju? Porque se uhum, eu tenho em casa uma pessoa que é mais, né, que é mais dominante, que na hora que ela vira e fala assim, nós vamos sair às 19, e é 19, 19 ela está lá no carro, ligando a chave, ligando o carro para sair, o outro uhum, ainda está ainda começando a se arrumar. Vai indo, vai incomodando, né? Vai incomodando o outro, porque o valor dele é a pontualidade, é ali, ó, a chegada no local que ele combinou, no horário que ele combinou, da forma. Então, ou seja, a gente vai identificando que os ruídos e os conflitos existentes nas relações do trabalho e em casa acontecem por a gente nos desconhecer e desconhecer os outros. E a gente uhum, entender que esses valores, eles têm que se comunicar. E no momento que tem um conflito, é porque esses sentimentos foram e esses valores foram ali em algum uhum, momento não foi o visto, né? Não foi uhum. acolhido, né? Não foi acolhido. Eu trouxe tudo isso porque a Marta trouxe o exemplo da pessoa que quer ser honesta, né? Fez todo sentido Fez de sentido? falar, né? Eu trouxe. Sim, ficou ótimo. Porque eu já passei por alguns problemas que a pessoa realmente fala isso. Não, eu tinha que falar o que, que o outro tinha que ouvir. Uhum, Ok, mas daquela maneira, daquela forma mesmo, né? E uhum, quando vocês começaram agora a falar, né, a respeito do autoconhecimento, cada vez mais, né, a gente tem mais certeza que isso é muito importante, tanto para as pessoas como para o líder conhecer cada um do time dele, né? Porque a gente pode ter uhum, ali uma equipe, 6 pessoas, por exemplo. O líder fala alguma coisa. Para um vai pegar de um jeito, para o outro vai pegar do outro. E tem gente que, assim, às vezes sente tanta falta daquela liderança, estar ali no local de trabalho todo dia, que a produtividade dele
vai caindo, vai cair. Daí o líder chega, conversa com ele, uma palavra de carinho, o cara, puf, sobe de novo ali com a produtividade. Mas é o jeito que estou falando com ele, o jeito que eu estou tratando. E às vezes ali dentro eu tenho 6 pessoas totalmente diferentes. Cada uma precisa de uma palavra de um jeito, de um horário, né, que eu vou colocar ali a palavra. Às vezes eu converso com uma vez no mês e tá tudo certo. O outro eu preciso todo dia conversar, né? E como você tá fazendo essa comunicação com o outro? Porque eu sei que ele vai produzir mais, ou ele vai deixar de produzir. Então, né, essa importância de eu entender o outro e o outro também se entender. Que às vezes a liderança não tá ali tão perto, mas tá junto. Eu sei que você tá fazendo, mas a energia do cara começa a cair se a gente não estiver ali junto, né? Dependendo daquele perfil dele ali dentro, né? Da equipe. Isso mesmo. Então, eu pulei aqui, né, para a gente chegar, mas eu vou passar aqui rapidamente, onde a gente parou, a gente estava nesse slide, né? Que para desenvolver essas habilidades socioemocionais, que traduzindo, né, eu estar autoconsciente das minhas emoções e necessidades e gerenciá-las, eu saber escutar com empatia e compreender o outro, eu me expressar com honestidade de modo a aumentar a chance de ser compreendido, ter e gerar confiança e receber e oferecer colaboração, né? É muito lindo ler tudo isso. Mas e aí, como é que a gente faz para desenvolver, né, essas habilidades? E aí, eu vejo, né, 2 pilares importantes. Um deles é a gente conhecer o perfil comportamental da nossa equipe, para a gente entender, né, padrões de comportamento, o que motiva cada pessoa, e qual é a área em que ela tem mais facilidade de navegar. E a comunicação não violenta, que é um modelo prático, né, para a gente desenvolver essa inteligência emocional, para que a gente possa cuidar dessa autoconsciência, né, saber esses caminhos para conectar comigo mesma, saber esses caminhos também de oferecer empatia e de expressar a minha honestidade. Porque aqui, né, às vezes a gente fala muito de empatia, mas quando a gente não coloca um limite, quando a gente não se coloca, não defende o que é importante para a gente também está sendo violento, mas é com a gente mesmo, né? Então, da importância da gente também saber se colocar. Ju, e essa imagem eu adoro ela, porque ela ilustra, né? Oi. Não, eu queria trazer, né, ali falando dos perfis um pouquinho, até trazendo da metodologia né, o Marshall Rosenberg, ele traz assim, por trás de toda ação, né? Tem uma frase que eu gosto dele que ele fala assim, por trás de toda ação, por trás de toda ação existe uma necessidade humana universal. Gente, eu acho que é muito rico. Quando a gente entende o autoconhecimento, a importância de como nós... por que eu estou me comportando desse jeito? Por que eu estou mais reativo? O que está me trazendo esse comportamento? A pessoa não é aquele comportamento, ela está com aquele comportamento por algum motivo. Então, é a gente começar a nos observar mais. O que eu quero? Eu quero deixar aqui como atividade, a gente sair daqui hoje pensando como eu estou, né? Como eu estou me comportando mesmo? Como as pessoas me veem? Se possível, faça lá aquela ferramenta que eu gosto muito, que é como você se vê, né? Como as pessoas te veem, como eu sou visto pelo outro. Depois a janela de Johari? Janela de Johari, eu adoro, né? Porque, primeiro, como eu me vejo? Como eu percebo que as pessoas me veem? Né? Então, faça esse exercício hoje à noite, traz um processo de consciência, como eu estou sendo visto, né? Então, quando a gente traz aí a análise de perfil, o que a gente entende, né? Que, de repente, na hora que eu entendo aí o prazo para um perfil mais dominante, é de uma forma que ele vê o prazo. O planejador, como que ele vê um prazo? Ele vê um prazo como o quê? Checklist, passo a passo, organização,
né? Ele não está preocupado com a pressa, ele está preocupado com a qualidade da entrega, né? Já os comunicadores, ele quer entregar, para ele é mais status, ele quer o quê? Ele quer entregar de uma melhor forma, ele quer se conectar no momento daquela entrega. Então, ou seja, quais os valores que eu estou enxergando no momento que eu estou entregando uma tarefa para a pessoa que eu estou liderando, no momento que eu estou cobrando uma tarefa, né? Então, a análise de perfil, ela vem trazendo esse olhar. Então, se você quer conhecer um pouco mais do seu perfil, quer mapear o seu time, quer entender como o seu perfil, como o seu time funciona, acho que é uma boa oportunidade. Então, depois pode estar falando com a gente também, que a gente vai te direcionar a entender, através da análise de perfil comportamental, como você trazer melhor comunicação, trazer feedbacks, ser assertivo no momento de se comunicar com cada um dos, né? Então, uma oportunidade. E no final, fique com a gente aí até o final, que a gente tem umas novidades aí para passar para vocês também, tá bom? E eu aproveitando, né, essa tela, que essa tela está bem rica assim de informações, vocês percebem ali que tem um cérebrozinho e um coração, né? Então, eu acho que essa junção, né, das nossas emoções, de gerenciar nossas emoções, mas também trazer a nossa linguagem conectada a essas emoções, né? Por isso, dessa junção aí do coração e do cérebro. E a girafa é o animal que o Marshall escolheu para representar a linguagem que conecta, porque a linguagem ela tem um pescoço muito grande, né? Então ela enxerga com uma baita amplitude todo o cenário, tudo que está acontecendo. Ela tem o maior coração dos animais terrestres, que é justamente para cuidar dessas emoções que estão presentes no momento. Ela tem cascos firmes para sustentar sua honestidade, sua autenticidade. Então, ela é o animal escolhido por Marshall Rosenberg para representar aí a linguagem da comunicação não violenta, tá? E aí eu trouxe essa imagem também. A gente fala muito de construir pontes de conexão ao invés de muros. Então, a gente não só escolher palavras, as palavras certas, né? As palavras respeitosas, mas a gente está atento também a qual é a nossa intenção, né? Que a gente vai para essa conversa, como a Marta trouxe. A pessoa tem que ouvir. Eu acho que eu já estou indo com a intenção de provar que o outro está errado e eu que estou certa, né? Não é com a intenção de conexão. Aí está a frase que a Soraya trouxe, que por detrás de toda ação é a intenção de atender uma necessidade humana universal. E este é o livro mais conhecido do Marshall Rosenberg, esse é o livro Laranjinha. Ele foi traduzido como Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais, mas em inglês, se a gente for traduzir ao pé da letra, está a comunicação não violenta, a linguagem da vida, porque é para cuidar da vida que está viva em nós. E é por isso que ele traz, né, que comunicação não violenta é sobre intenção e consciência, e não meramente uma linguagem, né? Então, de novo, eu posso falar bem bonitinho assim, né? Ai, você não entregou o relatório para mim? Poxa, você acabou comigo, hein? Nossa, eu posso falar fofinha, né? Posso... Mas, por detrás dessa fala tem uma intenção de culpar, de criticar. E de verdade, gente, quando tem essa intenção de conexão mesmo, de compreensão, de colaboração e compaixão, a gente experimenta outras emoções, né? Então, a gente experimenta um ambiente de alívio, de respeito, de alegria, de leveza, de criatividade. Então, pensa de novo, como é a nossa produtividade, como é a gente trabalhando, experimentando essas emoções. Eu acredito que a gente erra menos, eu acredito que a gente pede mais ajuda, eu acredito que a gente resolve algum problema com muito mais facilidade, não é verdade? Ju, como que a gente faz, por exemplo, como identificar que realmente a empresa ou um determinado setor está sofrendo com a comunicação violenta? É feita uma pesquisa, porque você trouxe essa palavra que eu gosto muito, que é consciência, né? Como mostrar, né, que realmente aquele líder está precisando de ajuda e ele aceitar que ele precisa de ajuda e a gente fazer um processo de intervenção.
Vamos supor que a Marta está aí como empresa, a gente quer, né, adotar essa técnica e trazer uma cultura de mais escutativa, de uma comunicação não violenta, de uma cultura de mais participação, para trazer esse ambiente que você acabou de trazer, com mais leveza, com mais respeito, com mais criatividade, com mais alegria, com mais participação, com mais colaboração, né? Então, como que é feito isso? Qual que é o primeiro passo que a empresa precisa dar? Na sua Você fala para diagnosticar se faz uma necessário? pesquisa, como que é feito, né? Como que eu posso trazer essa consciência? Dependendo do tamanho, assim, da equipe, a gente pode fazer uma pesquisa de clima, né? Aí tem vários métodos, tem empresas que estão utilizando. Ou seja, a gente precisa ouvir os funcionários. Como se fosse um termômetro da emoção, também tem empresas que utilizam esse formato. A consultoria poderia ouvir, né, essas pessoas, fazer entrevistas individuais, ou então, dependendo do tamanho do grupo, fazer em grupos, né, painéis onde as pessoas possam se manifestar, ou pode fazer também de forma anônima, né, então uma pesquisa aí quantitativa, para as pessoas colocarem uma escalinha, né, de 1 a 5, como, por exemplo, perguntas, o quanto eu me sinto pertencente, eu tenho espaço para ser ouvido, enfim, né? E aí tem várias formas que a gente pode fazer esse levantamento. O próprio índice de turnover numa empresa alto demais, num determinado setor, pode vir a ser também um problema. Isso, além desses indicadores, né? Rotatividade, pedidos de demissão, absenteísmo, enfim. Número de atestados de saúde mental, ou a falta, né, da saúde mental. E aí, num caso mais grave, até ações trabalhistas, né? Por assédio, por exemplo. Aí é numa situação mais grave. Ou seja, nós estamos fazendo assim, cuidando de forma mais preventiva. A gente pode cuidar de forma preventiva. A gente pode agir se já estiver acontecendo, ou podemos prevenir também. Isso. Eu gostaria de trazer uma mensagem que o Matheus, né, colocou aqui. Os líderes geralmente são exigentes e nem sempre se colocam no lugar do outro. Talvez as mulheres tenham mais esse perfil de líder que precisamos nos novos tempos, né? Respeito ao outro e empatia, pois a maioria dos líderes que são homens ainda estão presos ao patriarcado. Foi importante você trazer, Matheus, essa mensagem, porque a gente vê os homens eles foram educados a, primeiro, não entrar em contato com as suas emoções, né? E as emoções que são validadas para os homens geralmente são aquelas associadas à coragem, determinação, a raiva, né? A emoção da raiva é como se fosse mais permitida para o homem demonstrar. Agora, emoções como medo, para o homem é um pouquinho mais complicado, né? Dele falar, poxa, tô inseguro, tô com medo de que a gente não vai conseguir bater essa meta. E eles também, culturalmente, são mais estimulados a falar do que a ouvir, né, o outro, a se colocar mais. E em detrimento das mulheres que são estimuladas a cuidar, né, a ouvir, a colaborar, a oferecer empatia. E aí, para a mulher manifestar raiva, já às vezes fica um pouquinho mais complicado, né? Às vezes ela é rotulada como histérica, louca, né? Tá naqueles dias. Então, a gente vê essas diferenciações também, né? Homens e mulheres nos cargos aí de liderança. E que bom que a gente está presenciando aí, eu acho que uma transformação também, Matheus, né? No sentido de ver mais mulheres nos cargos de liderança e ver mais espaço para que a gente possa gerenciar essas emoções que estão presentes no ambiente profissional, porque elas estão, sim, né? Então, agradeço aí você ter trazido essa pontuação. É interessante, né, quando ele fala sobre isso, né, homens e mulheres. E a gente tem também o inverso, né? A gente tem homens que são extremamente sensíveis, que percebem essa comunicação. Eu e a Soraya estávamos juntos aí num treinamento, né, que nós fizemos aí há alguns dias,
que um gestor falou claramente, nossa, agora que eu estou percebendo tanto que eu fui grosso, tanto que eu falei assim. Mas por quê? Porque, por causa da consciência, né? E ao mesmo tempo, essa semana eu tive uma experiência com uma gestora, mulher, que assim, ela acabou com o time dela com uma palavra que ela falou. Então, a gente tem de tudo para todo lado, né? Então, é esse despertar de consciência. Olha o que você está falando, olha o que você está fazendo. E tem um time que eles, uma equipe, né? Eles estavam tendo problema, né, com a gestora. E aí eles, como é que nós vamos resolver? Nós vamos resolver. Então, eles acabam caindo sempre no RH, né? Que bom, quando a gente tem o RH para poder recorrer. E aí, olha, a gente está com esse problema X, mas a gente precisa de ajuda para resolver, mas a gente não quer que você fale com a gestora, porque depois ela vai nos perseguir. Então, assim, olha isso, né? Como que a gente está... o que eles vivenciam a todo momento, né? O medo de falar, o medo do que pode vir depois a acontecer. Então, quanto mais a gente conseguir desmistificar isso, treinar esses líderes, mostrar para as pessoas que elas têm que falar, sem medo de perder o seu lugar ali na empresa. Né? Então, acho que as empresas têm uma grande tarefa de fazer os seus ambientes mais humanos, né? Para que a gente diminua a rotatividade, diminua os atestados, né? Que a gente tem direto uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma alergia, alguma coisa assim que a gente sabe que está muito relacionado ao problema emocional que vem, né, da primeira maneira da gente se comunicar, essa fala, esse olhar, né, essa violência que a gente não percebe, que às vezes as pessoas estão sentindo isso da gente. Sim, bem trazido, Marta, é isso mesmo. Então, ali no slide anterior, a gente estava falando sobre a intenção, e agora falar sobre a nossa consciência, né? Durante a conversa, a gente está com a consciência nos nossos julgamentos sobre o outro, né? Ou nos julgamentos que o outro está tendo para comigo, ou se eu estou consciente no que está vivo, né? O que está vivo, que o Marshall chama, né? Isso. São, né, os 4 elementos da comunicação não violenta, que ele chamou de observações, sentimentos, necessidades e pedidos, né? Que, em outras palavras, observações é o fato em si. Então, o fato é, meu colega não me entregou o relatório no horário que combinamos. E essa é a observação, né? É o fato limpo dos meus julgamentos. É algo que a gente compartilha, porque a gente está vendo a mesma coisa. Os sentimentos são as emoções, né? As necessidades é aquilo que é importante para mim. E os pedidos, né? O que está tentando ser pedido ali naquela fala. Então, de uma forma mais prática, né? Eu falo dos fatos ao invés de trazer críticas, eu conto como eu me sinto, eu conscientizo dos impactos, mas sem culpar o outro, eu faço pedidos claros, explico as minhas necessidades e eu estou aberta a entender o sim por trás do não. O que é esse sim por trás do não? Né? Então, digamos que eu tenha pedido, né? Nossa, você pode me entregar o relatório hoje até 3 horas da tarde? E o meu colega diga, não posso, né? E aí, qual é a minha reação diante desse não? Eu falar, então tá bom, pode deixar, hein? Próxima vez, não conte comigo, falou? Então, ou eu estou aberta a entender, não, mas por que não? Porque o não, para mim, é um sim para ele. O que é importante para ele? Eu tenho abertura para escutar o que é importante para ele? E aí a gente pode dar N exemplos aqui, né? Por exemplo, um líder que chega para alguém da equipe e fala, nossa, hoje eu preciso que vocês façam hora extra. A gente precisa terminar o relatório, e aí, você vai ficar depois do horário? Não. E esse não é um sim para quê dessa pessoa? Ah, não, porque eu preciso buscar meu filho na escola, meu marido está sem carro. Ou não, porque eu tô com problemas lá no meu casamento, e aí eu chegar
tarde em casa não vai ser legal, já estou tendo atrito. Ou não, porque não estou disposta a colaborar com você, porque aconteceu alguma coisa lá atrás. A pessoa às vezes não vai verbalizar isso, né? Aconteceu alguma coisa aqui na nossa relação que eu não estou disposta a colaborar com você. E às vezes a gente vai precisar conversar sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas não falam, né, Ju? A grande questão é essa. Não, porque eu preciso estar em casa, eu tenho um compromisso em casa, né? Hoje eu não posso ficar. Então, ou seja, trazer isso, né, gente? Eu tô achando tão legal esse bate-papo, assim, são ações simples, né, Ju? Possíveis de fazer. O mais importante é trazer essa consciência. O que está por trás do não, né? Existe um sim ali, um sim para algo que é importante para mim. E que o líder precisa respeitar, porque se ele me respeita, amanhã eu estarei mais inteira, e de repente eu chegando amanhã no horário, eu consigo completar o que estava faltando, que a gente ia ficar hoje de hora extra. Então, assim, né, é possível isso. E o Léo, meu marido, que bom de você estar aqui, amor. Beijo, ó. Trouxe aí, ó, conversas corajosas são necessárias, porém a alta liderança precisa se conscientizar e dar abertura para que essas conversas aconteçam. Isso é muito verdade, porque a liderança ela vai dar o tom, né, para o que pode ser dito e o que não pode ser dito. E o não dito, ele vai minando as relações, né? Vai minando. De repente, culmina no pedido de demissão, né? Porque não teve espaço, não teve abertura para trazer algo que poderia colocar o líder numa situação de vulnerabilidade, né? Ou minimizar uma situação, né? Ou minimizar, né? E olha que oportunidade que a gente perde, né? Do líder saber de uma coisa que está acontecendo e poder tomar uma ação sobre aquilo, mas ele nem sabe. Uma porque ele não deu abertura, não há confiança, não há conexão para trazer coisas difíceis, não há gestão emocional para lidar com as emoções que afloram quando a gente traz coisas difíceis para conversa. Olha que isso está tão ligado, né, Ju? Como transformar, né, conversas difíceis em oportunidade. Esse é o nosso tema da nossa roda de conversa de hoje. Por quê? Porque muitas vezes é nesse não que eu viro para ele e falo assim, olha, eu não posso ficar hoje na hora extra. Por quê? Porque eu não estou, né, por causa esse sentimento que está em mim. Por causa desse motivo. E às vezes isso que eu vou falar vai abrir a oportunidade da gente resolver outras situações. E aí é um alívio na hora que eu falo. Amanhã eu vou estar melhor porque eu falei. Amanhã eu consigo trabalhar melhor porque eu consegui falar. Amanhã eu vou conseguir ter uma relação melhor porque eu consegui falar e fui ouvida. Então, ou seja, será que o líder, né, como o Léo Deutro, está aberto para criar esse ambiente que o liderado possa falar? Se não, preste atenção, é o momento de você revisitar e ressignificar esse ambiente seu de trabalho e trazer esse ambiente melhor, né? Então, assim, há tempo, né? Se você não está aí como líder, por estar, você está aí como líder porque você é uma pessoa que tem competências, tem habilidades, né? Então, de repente, está faltando pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes é se observar, ter consciência do quanto que o seu comportamento está trazendo de positivo ou negativo no seu ambiente de trabalho, né? Essa consciência, né? Né, Marta? Faz sentido? Sim, com certeza. Agora, a gente precisa ajudar, né? Precisa ajudar. Precisa ajudar porque ele não tem as respostas, né? A gente precisa conversar sobre isso, né? Investir tempo nisso para mostrar para as pessoas, ter coragem de falar com as pessoas. Porque às vezes é uma grande surpresa para ela quando a gente chega e fala, olha, você fez isso, não gostei daquilo, tananã, né? Deu um resultado e tal. E isso para a pessoa, nossa, não sabia que eu estava provocando isso. A gente tem que falar. Isso é feedback, né? Ajudar o outro, né? Sim, isso mesmo.
E Ju, e aí a gente entra já falando de um tema que eu quero trazer para vocês aqui hoje, porque o nosso tempo está quase acabando, tá, Ju? Eu até peço assim, sim. já deu 1h30 aqui, Sim, e assim, da gente. E assim, a gente ouviria a Ju aqui o dia inteirinho, com essa voz mansa, tranquila, né? E assim, de tanto conteúdo, e é conteúdo. E falando em conteúdo, olha, eu vou encerrar daqui a pouco, passando para a Ju encerrar, para falar mais coisas para a gente, mas você que ficou com a gente até agora, olha o que a Ju, a Soraya preparou para vocês. Olha que bacana. A Ju e a Soraya, nós preparamos uma aula de 10 horas para ajudar vocês a ter esse diálogo, de forma a melhorar a sua comunicação, trazendo técnicas de feedback. Porque, sabe, Marta? A Marta que vai me contar. Chega o final do ano, está todo mundo precisando de dar feedback, fazer avaliação de desempenho, trazer ali respostas para as pesquisas que são feitas na empresa, falar, opa, como que eu posso, né, ser bem-sucedido, ter coragem para dar um feedback, coragem para receber. Então, nós fizemos esse curso aí com muito carinho. Então, para quem se inscreveu hoje, olha aí, tem condição especial, você vai receber o seu perfil. Quer ter o seu perfil comportamental mapeado? Aí, assim, eu já sou assim, o meu perfil é dominante, né, Ju? Eu já coloquei os valores aí para vocês não ficarem na curiosidade, hein? A Fabiana Batista está aqui, gente, ó, chegou gente depois aqui, chegou gente do Grupo Urca aqui, Juninho, gente queridíssima, grande líder, ele ama esse tema aí, e de repente, quem sabe, ele vem fazer esse curso de feedback com a gente, hein, Marta? Vai ser à noite, ele não veio essa semana, às vezes o Juninho vem fazer esse curso com a gente, é à noite, e traz mais um, viu, Juninho? Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Gente, é uma oportunidade. Então, são 10 horas de curso. Você vai ter o seu perfil mapeado, que você ganha de bônus. Vai ser lá em agosto, dá tempo de você se programar. Vem e traz mais pessoas. Traz todos os seus líderes aí da empresa. Léo, indica os seus líderes, indica aí seus supervisores para participar. E o que a gente vai ter nesse curso? Vira aí a próxima página aí, produção, para nós. Olha que bacana, olha lá. Você deseja ser mais assertivo, corajoso, empático na hora de dar feedback? Então, esse curso é para você. Para você. Né? Procede coisa de mineiro, viu, gente? Tem gente aí de São Paulo me escutando? Procede coisa de mineiro. Domine a arte de dar e receber feedback transformadores. Então, nesse curso, você vai desvendar, entender como cada perfil comportamental recebe feedback e também como você que tem o seu perfil pode também ser mais feliz ao dar um feedback, aperfeiçoar sua habilidade de comunicação, conduzir conversas difíceis, promover uma cultura de feedback na sua empresa de forma mais contínua, mais assim, olha, ao longo do ano, tá? Então não precisa ser só no final do ano, ao longo do ano você vai fazendo. Então, vem para o nosso curso, se inscreva. Essa condição, gente, é só para essa semana, esses dias agora. Encerra o primeiro lote, tá bom? Tá, Ju? Desculpa interromper, viu, Ju? Vou voltar para você aqui mais um pouquinho. E aí, não perca essa oportunidade. Eu não podia deixar, tá, Ju, de estar trazendo esse presente para quem ficou com a gente até agora, esse desconto. Ô, Marta, você que é da área de consultoria, um curso desse aqui, você não vai pagar menos do que R$ 1.500 aí, um curso de 10 horas, não é mesmo? Realmente, é um investimento para a vida, né, Soraya? É, para a vida, né? Não é para agora, não é para a empresa que a gente está, mas é para com certeza. pessoa, que ela vai levar isso para sempre, né? Quer melhorar seu relacionamento, não só no trabalho, mas em casa? Então vem para o nosso curso também. É uma oportunidade. Quer melhorar o relacionamento com seu filho, com seu marido, com seu parceiro, com sua, né, com as pessoas que convivem no seu dia a dia em casa e no trabalho? Então esse curso é para você. Olha só. E junto você ganha o seu perfil comportamental de bônus, tá bom? Maravilha! Ju, e aí para a gente encerrando, traz para a gente, olha, eu quero começar agora, eu quero sair daqui hoje, dessa roda de conversa, com uma dica de como eu posso já usar a comunicação não violenta, né? Ou seja, dicas dessa comunicação no dia a dia, né? Aí na minha empresa. O que você sugere que eu posso já sair daqui fazendo hoje? Primeira coisa, respira. Ai, você está falando para mim? O que eu quero dizer com isso? Pisa no freio, né? A gente está acelerado diariamente. Então, a primeira coisa que eu diria é pisa no freio e toma uma respiração profunda e se pergunta, né? O que eu estou sentindo agora? Né? O que é mais importante para mim agora? E o que é que eu gostaria de pedir especificamente, com muita clareza, né?
para que o outro possa colaborar para atender isso que é importante para mim agora. Então, primeira coisa é a autoconexão. Lembra das raízes da árvore? Então, se vocês saírem daqui com essa metáfora na cabeça, né, já é um primeiro grande passo. Finca, né, criar raízes profundas, quer dizer, você ir lapidando o seu autoconhecimento e a autoconsciência do que acontece com você, do que são os seus gatilhos, né, porque às vezes uma fala do outro te engatilha muito emocionalmente, e aí você dá aquela parada, né? Outra coisa, quando você for falar, fale de você primeiro, né? Diante disso que aconteceu, eu estou me sentindo assim. Porque para mim é importante responsabilidade, comprometimento, pontualidade, enfim, né? Colaboração, empatia, respeito, né? Eu não sei. E aí, formule com clareza qual é o pedido que você quer fazer, porque às vezes a gente traz pedidos muito genéricos, assim. Chega o líder na reunião e fala, gente, eu quero mais colaboração. Todo mundo, bora colaborar mais. Aí um entende que é arrumar a sala, o outro entende que é entregar o relatório, o outro entende, né? Então, seja específico, gente. Para a próxima reunião, eu quero que cada um traga por escrito o que você fez durante essa semana que ajuda no projeto. E qual foi o resultado dessa ação? Traga por escrito. Na próxima reunião, que vai ser no dia tal, a tal hora. Então, eu tenho que trazer algo específico, trazer o tempo, quando que eu quero que aquilo aconteça, para ficar bem claro para o outro, para que ele possa me dizer sim ou não. E quando você receber um não, não leve para o lado pessoal. Não se sinta rejeitado. Né? Faça uma breve pausa e estenda um pouco o seu ouvido para o outro. Mas por que não? Para mim é importante entender por que você está me dizendo não. Para saber se a gente pode pensar em alternativas, né? E de repente, eu ouvindo o porquê do não do outro, a gente chega em uma solução que a gente atenda todo mundo. Né? O que está por trás do não do outro pode ser um sim, que pode ser bom esse sim. O sim para ele é importante. Claro, isso. E ele se sentindo considerado, né? Ele se sente importante, ele sente que você está vendo ele, que você está escutando, né? O caminho da comunicação não violenta é um caminho em que eu considero importante as necessidades de todo mundo. E eu estou atenta às necessidades de todo mundo, e eu estou atenta a criar possibilidades e soluções criativas que possa atender o máximo possível as necessidades de todos. É claro que isso é o mundo ideal, né? Nem sempre a gente vai conseguir atender as necessidades de todo. Mas pelo menos eu considerei, né? Eu falei, poxa, eu tô vendo que isso é importante para você, mas agora a gente não consegue fazer isso por causa disso, né? Então, eu sempre tenho explicações de o porquê das coisas, o porquê das escolhas, e eu sempre me pauto nas necessidades para dar essas explicações. Maravilha. E aí, com essas dicas, dá para começar a colocar a comunicação não violenta em prática? Muito, viu, Ju? Dá para começar demais. Eu quero agradecer, viu, Ju, a sua presença, as suas dicas valiosas, as dicas da Marta, as interações, os insights. Marta, quer trazer um recadinho aí para a turma? Quer deixar uma mensagem? Quero, assim, depois, né, dessa aula da Ju aí, né, eu vou pela prática que eu tenho trazido na minha vida. Quando você está comunicando com alguém, muito cuidado quando ela está falando, para você já não ir pensando na resposta antes dela terminar. Porque hoje, com a nossa vida tão corrida, o que a gente faz? A pessoa está falando, ou eu estou pensando já na resposta que eu vou dar para ela, sem ela ter terminado a frase, ou eu estou pensando o que eu vou fazer depois daqui, meu telefone tocando, eu tenho que fazer isso. A gente não está presente nas comunicações. E muitas vezes a gente comete violência nas comunicações por não estarmos presentes, né, de corpo e alma. Então, acho que o mais simples que eu posso começar a fazer, além de todas as dicas da Ju, observe o outro, olhe o outro, valorize o outro, né? Que isso vai te ajudar. Muito bom. Que bacana. Marta, bom demais, super valioso. Ju, muito obrigada. Marta, muito obrigada. Obrigada também. Quero agradecer Eu que agradeço.
que esteve aqui com a gente. Olha só, Vanessa, para validar a presença. Produção, tem algum link para validar? Eu acho que foi o link. A gente vai verificar aqui a presença de vocês depois, né? Hoje não fizemos link de presença, porque acho que não combinamos, acho que não tinha certificado. Depois tem que ver. Qualquer coisa, a gente conversa com você, viu, Vanessa, para saber o motivo aí que como que a gente pode te apoiar. Rubem, obrigada, gratidão também, toda nossa, viu? Ela colocou aqui que adorou a roda de conversa, Fernando também gostei muito, Matheus também trouxe grandes contribuições, todos vocês. Pessoal, obrigada mesmo pela presença. E, para encerrar, eu quero só finalizar, porque eu trouxe uma conclusão aqui que eu quero deixar, que é isso mesmo que a Ju e a Marta trouxe, que a comunicação não violenta melhora, sim, a interação na equipe, no trabalho, e equilibra as diferenças individuais de cada um. No trabalho, o simples fato de diferenciar o que é pensamento ou interpretação ajuda os funcionários a perceberem que esses pensamentos são impulsos e dos nossos sentimentos. Então, hoje, gente, no dia a dia, no processo de seleção, no momento que você é contratado, no momento que você é promovido, uma das competências mais buscadas nas empresas é a habilidade de ouvir, de solucionar conflitos, de se comunicar. Então, invista em entender as pessoas, invista em se conectar com o outro, invista em querer se aproximar das pessoas. A comunicação vai levar você a avançar cada vez mais nesta relação e nesse dia a dia, que é o mais importante, que a gente acorda já nos relacionando. Então, quero deixar o nosso abraço aqui, agradecer a Mapear Pessoas, agradece aí a presença de todos vocês, e vamos deixar gravado aí no YouTube, então depois vocês podem continuar ouvindo um pouquinho mais e compartilhando essa aula aí com a Ju, com a Marta, com a Soraya, um pouquinho mais, e obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Nubiana entrou aqui um pouquinho. Oi, Nubiana, bom demais tê-la aqui. Vinícius, ótimo, gente. Uma boa noite para vocês, um bom descanso. Daqui a pouco nós temos mais live aí, falando de relacionamento, às 20 horas lá no Instagram da Mapear e da Clau Passos. Daqui a pouquinho. Abraço, Soraya, abraços, Marta, e para todos que vieram, gratidão. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.